Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. E hoje vamos falar um pouco sobre juros. Exatamente. Vamos entender na prática como funciona o tal dos juros compostos. Exatamente. Eu recentemente fiz um atendimento para uma pessoa e uma das dúvidas, né, uma das perguntas foi como funciona esse tal de juros compostos? Como que eu entendo, por exemplo, lá quando eu estou fazendo o meu investimento, como que vai render? Como que eu sei que ele é um juros compostos? E por um outro lado, eu também preciso entender quando esses juros é o que a gente chama, né? Não é a favor, é contra. Por exemplo, quando eu estou pagando algum tipo de dívida, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial e por aí vai. Perfeito? Então, de bate-pronto, quando a gente pensa em juros, né, o primeiro pensamento é a remuneração, o rendimento de um valor que eu deixei ali investido, seja caderneta de poupança, seja CDB, LCI, LCA. Então, quando a gente pensa nesses produtos, né, de renda fixa, Tesouro Direto também tem esta característica. E também pode ser quando eu pego algum valor emprestado e eu tenho que devolver esse dinheiro com juros, ou seja, eu peguei lá R$ 1.000 emprestado e eu tenho que devolver esse valor corrigido, né? Atualizado com esses juros. Então, o que que a gente vai entender e comparar de forma bem prática a diferença desse tal de juros simples para os juros compostos, perfeito? Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Então, já estamos aqui. Então, de bate-pronto, vamos pensar aqui que você resolveu começar a investir e começou com R$ 1.000. A gente pode simular com qualquer valor, tá? Aqui é só para a gente entender, fica mais fácil o número redondo. Vamos pensar que você conseguiu ali uma remuneração de 1% ao mês. Então, 1% de juros, né? Então, no primeiro mês, coloquei lá no dia 1º de janeiro, no final de janeiro, eu vou ter o valor dos 1.000 vezes o 1%, perfeito? Ou seja, vai ter rendido naquele momento R$ 10. No final do mês, eu vou ter 1.000 mais os R$ 10 que renderam de juros, perfeito? Para o segundo mês, o valor que eu vou ter para remunerar, para render juros, não vai ser mais os R$ 1.000. Olha que interessante. Eu vou ter os R$ 1.000 mais os juros daquele primeiro mês. Assim, para o segundo mês, eu vou ter o valor de R$ 1.010. E o quanto vai ser o percentual? O mesmo percentual. Só que agora, nesse segundo mês, não vai render só R$ 10, porque eu coloquei um valor a mais ali, que foi os juros do mês anterior. Então, vai render 1.010 vezes o 1%, a gente vai ter R$ 10,10. Olha que interessante. Então, eu vou começando a fazer com que mês a mês o meu juros começa a ficar maior que o mês anterior. O que significa que os juros daquele valor que eu estou investindo também começa a produzir novos juros. Percebe? Então, no final aqui do segundo mês, eu vou ter os 1.010 mais os R$ 10 com 10 centavos. Por isso que muitas vezes, quando a gente pensa, né, quem está começando a investir, pode até ter um pouco de desânimo nesse início, porque começa a ver ali o rendimento, pouquinho, aí pensa, nossa, será que isso vale a pena? Rende tão pouco. Só que aí que entra o poder dos juros compostos. Quanto mais tempo eu vou ter, mais os juros vai trabalhar ao meu favor.
No terceiro mês, então, eu não vou ter R$ 1.000 nem 1.010, eu já vou ter 1.020 com 10 centavos. Vai render o 1%, que nesse mês aqui, então, eu vou ter o total de R$ 10 com 20 centavos, e o meu saldo vai ser de 1.030,30. E assim sucessivamente todos os meses. Ou seja, olha que interessante. Eu comecei com juros que eu estava recebendo ali de R$ 10. No mês seguinte já foi 10,10, 10,20, 10,30 e assim vai. O que significa, se a gente for pensar simploriamente, né, ou juros simples, no final aqui de 5 meses, de forma simples, eu vou ter rendido ali 5%, certo? Só que quando eu olho isso aqui, na verdade, por conta de ser juros compostos, né? Aí eu vou ter ali de retorno mais que 5%. Eu vou ter de retorno 5,10%. Então, os juros compostos, nesse exemplo aqui, faz com que aquele valor que também está sendo de juros também se atualize, também se corrija. Então, quanto mais tempo eu vou tendo, mais os juros vão trabalhando ao meu favor. A verdade também acontece quando eu pego um empréstimo. Por exemplo, a gente até fez um vídeo aqui falando das novidades do cartão de crédito, até trouxe um exemplo, né, do que acontece se eu pago ali um mínimo, se eu parcelo, a taxa de juros que é cobrada ao mês, que não é de 1%. A gente viu lá, por exemplo, 13%. Olha o que acontece com 13%. No primeiro mês, R$ 1.000, só de juros vai ser R$ 130. No final do primeiro mês que eu estou devendo, eu vou estar devendo 1.130. No segundo mês, não vai ser 13% sobre 1.000, vai ser 13% sobre 1.130. Olha o perigo aí. E assim, no segundo mês, eu já não vou estar devendo só o 1.130 e os juros não vai ser mais 130. Os juros vai ser mais 146. E assim, sucessivamente, até eu pagar essa dívida. Olha como vai virando uma bola de neve. No final do quinto mês, eu já vou estar devendo praticamente o dobro. Percebe? Por que que a taxa de juros, né, quando a gente pega um empréstimo, acaba sendo ali tão alta, e o impacto disso no nosso bolso, sair de uma dívida de R$ 1.000 para uma dívida de 1.842 em 5 meses, por conta dessa taxa, né, alta, vamos dizer assim, significa que aumentou mais de 84%. Se fosse, né, um juros simples, né, não tivesse essa atualização, essa correção, seria R$ 130 todos os meses, ou, no caso ao contrário, lá, R$ 10 de correção todos os meses. Então, o que que a gente já fica aqui de orientação e entendimento? Use os juros compostos a seu favor. Quanto mais tempo você tiver, melhor você vai fazer, até inclusive que com o passar do tempo, os juros acaba sendo até maior do que aquele valor que você fez de aporte. Porém, para isso a gente precisa aguardar o tempo, a gente precisa começar, a gente precisa guardar, poupar e busque evitar ter que entrar aí numa situação de inadimplência, de superendividamento, para não ter que também sofrer com essas altas taxas de juros que vai fazer com que saia muito mais dinheiro do seu bolso. Perfeito? Entendido? Aprenderam? Se você tiver mais alguma dúvida parecida com essa, não importa se é simples, se é algo um pouco mais complexo, o importante é a gente entender um pouquinho dessas teorias na nossa prática
para que a gente possa usar desses produtos financeiros ao nosso favor, perfeito? Então, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.